da vinda de Jesus é a sua ressurreição sobre a morte. Jesus profetizou a sua ressurreição por 3 vezes, em momentos diferentes, aqui no livro de Marcos. Esta era a principal e mais notória profecia a ser cumprida em seu ministério. Se essa profecia se cumprisse, todas as profecias de Jesus seriam verdadeiras. Como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, a ressurreição de Jesus é o centro nervoso do Evangelho. Se Cristo não ressuscitou, todo o cristianismo não passa de um conto poético de autoajuda para os momentos difíceis da vida. Mas se Jesus ressuscitou, se ao 3º dia ele venceu a morte, tudo que Jesus disse e profetizou é verdadeiro, inclusive e principalmente a sua volta para reinar sobre a terra. Pregador, você mostrou 9 evidências de profecias de Jesus cumpridas na história, mas existiria alguma evidência para a ressurreição de Jesus? Pelo Espírito, Paulo afirma em Gálatas 4:4 que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou na melhor e mais adequada época possível, planejada por Deus. Mas me deixe confessar um pecado. Não sei você, mas em algum momento da minha vida, em arrogância, estupidez e pecado, eu já discordei do Espírito e de Paulo em algum momento. Eu já pensei, por exemplo, que a época mais fácil para Jesus vir ao mundo e ressuscitar não era aquela de Paulo, mas logicamente essa época. Porque, pense bem, pense comigo, nós, os discípulos de Jesus, quando o víssemos ressuscitados, logo tiraríamos uma selfie com ele, e então publicaríamos aquelas fotos nas redes sociais e compartilharíamos para o mundo. A TV Evangélica do Cariri, a Record, a Band, a Globo, quer dizer, a Globo não, mas todas as outras TVs evangélicas ou não, marcariam uma entrevista com Jesus e publicariam essas entrevistas para todo mundo ver. Seriam argumentos fortíssimos para nós mostrarmos que Jesus estava ressurreto. Vídeos, fotos, gravações na TV em grandes telas. Já imaginou? Já teve essa loucura como eu? Mas onde estaria a fé que Deus exige de nós diante de uma época de fotos e gravações? Um dos meus professores do seminário foi levado pela pandemia do Covid-19. Argumentarei agora usando uma expressão muito usada por ele, que testemunhou até o fim da vida a morte e a ressurreição de Jesus. A expressão que ele usava quase sempre nas aulas era: fato é. Eu não tenho imagens e vídeos para te mostrar da ressurreição de Jesus, mas fato é que depois do 3º dia, Tiago, irmão de Jesus, passou de um incrédulo para alguém que, segundo o historiador do 1º século, Flávio Joséfo, morreu por apedrejamento por causa do seu irmão Jesus. Eu não tenho imagens e vídeos para te mostrar sobre a ressurreição de Cristo, mas fato é que depois do 3º dia, o mesmo Pedro que traiu Jesus por 3 vezes, assumiu a liderança de um pequeno grupo de cristãos de 120 pessoas e foi perseguido, caluniado, chicoteado e preso por causa do nome de Cristo. Egesipo, não sei bem a pronúncia, cronista cristão, que nasceu alguns anos depois da morte do apóstolo João, diz que Nero procurava fatos para condenar Pedro à morte em Roma. Os irmãos, então, ao redor de Pedro, rogaram com muita insistência ao apóstolo para que ele pudesse o mais rápido possível fugir da cidade, para que não fosse morto. Pedro, então, foi convencido pelos pedidos dos irmãos, e ali, então, começou a se organizar para fugir da cidade. E aí, fugindo da cidade, já chegando ao portão da cidade, diz a tradição que Pedro viu o Senhor Jesus Cristo
vindo ao seu encontro, a quem Pedro, adorando, disse: Senhor, para onde vais tu? Ao que ele respondeu para Pedro: estou voltando para ser crucificado. Naquela hora, Pedro, o ex-traidor, entendeu que as palavras do Senhor se referia ao martírio, da qual ele, o próprio Pedro, estava fugindo. Mas não dessa vez, não mais dessa vez. Depois do terceiro dia, resoluto e cheio de coragem, o antes covarde discípulo agora volta para ser morto e sacrificado pela causa do Evangelho e pelo nome de Jesus. Jerônimo, grande teólogo e historiador cristão do século IV, diz que Pedro foi crucificado com a cabeça para baixo e os pés para o alto, a pedido dele mesmo, porque era, segundo ele, indigno de ser crucificado do mesmo modo e jeito como fora o Senhor. Eu não tenho imagens e vídeos para te mostrar sobre a ressurreição de Jesus, mas fato é que depois do terceiro dia, Paulo, líder judaico e ex-perseguidor da igreja, deixou todos os seus privilégios e glórias para sofrer e morrer por esse nome. Ao fim da vida, dentro de uma cadeia, num buraco escuro e frio em Roma, condenado à morte pelo imperador Nero, Paulo declara em 2 Timóteo 4, 6 a 8, quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Mas combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Mas preste atenção, o que é que diz Paulo agora? E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Se Paulo morreu como um lunático, como diriam alguns ateus, é da mão de Paulo, quase metade de todo o Novo Testamento, o livro mais vendido de todos os tempos da história da humanidade. É de Paulo as palavras que diz: o amor é paciente e benigno, ele jamais acaba, escrita nos murais do mundo inteiro. O amor de Paulo nunca acabou pelo Jesus ressurreto, aquele que ele viu na estrada para Damasco. Se você amar a vinda de Jesus, como Paulo amou, a herança de Paulo também será a sua herança. Eu não tenho imagens e vídeos para te mostrar sobre a ressurreição de Jesus, mas fato é que depois do terceiro dia, aqueles 11 discípulos saíram das suas casas, onde se escondiam, covardes e amedrontados. Homens simples saíram de um país pequenino, dentro do vasto império romano, e incendiaram o mundo com uma nova mensagem de amor, verdade, justiça, esperança, ressurreição e reino futuro. Eu não tenho imagens e vídeos para te mostrar sobre a ressurreição de Jesus, mas fato é que depois do terceiro dia, e apenas depois do terceiro dia, a história conhecida do mundo inteiro mudou para sempre. Se Jesus ressuscitou e está vivo, não existe a menor possibilidade dele entregar completamente o comando deste mundo aos homens caídos e pecadores para sempre. Jesus voltará e tomará o que lhe é seu por direito. Marcos 13, verso 5, Jesus estabelece uma expressão que é para todos nós também hoje: vede que ninguém vos engane.
Vejam que ninguém engane a vocês. Que você que está aí do outro lado não viva mais enganado. Pior, que você não morra enganado, ou seja encontrado na volta de Jesus enganado. Se nunca você tinha ouvido sobre a iminente volta de Jesus, a partir de hoje você é consciente, o aviso foi dado, as evidências são muitas e variadas, eu só trouxe 10. A certeza é firme como bronze. Em breve Jesus virá, Jesus está voltando. Arrependa-se dos seus pecados, entregue por completo e sem restrições a sua vida a Ele. Prepare-se para reinar com Cristo eternamente. Ele está chegando, Ele está voltando, sua volta é iminente. Ele em breve